Olá, professor Danilo. Aqui é a aluna Maria Graziella, que vou dar início à parte inicial do seminário referente ao hormônio giberelina. E os autores desse slide, desse trabalho, o Eric Andrade, Gessimar Mota e eu, Maria Graziella da Silva Leitão. Vou iniciar a introdução falando sobre o que é a giberelina, né? A giberelina nada mais é do que um hormônio vegetal que pode ser encontrado nas raízes das plantas, nas folhas jovens e nas sementes em fase de germinação e nos frutos. Este hormônio ele é essencial para o desenvolvimento e sobrevivência de um vegetal, pois ele vai trabalhar toda a parte de desenvolvimento da planta, desde quando acontece o processo de quebra da dormência até quando a semente germina. Depois de germinada, na época da emergência, ela vai continuar ajudando a planta no seu desenvolvimento, no desenvolvimento dos seus órgãos, como o caule, as suas folhas, no desenvolvimento radicular e na formação dos órgãos reprodutivos e também na formação do fruto. Então quer dizer que esse hormônio vai auxiliar a planta a se desenvolver por completo. O uso principal, um dos usos principais da giberelina, uso comercial, é o uso da quebra da dormência de sementes de vários vegetais, o que vai acelerar e vai uniformizar a germinação e a emergência das plântulas. E uma também que é muito importante que é utilizada a giberelina, inclusive é o GA3, que é o ácido giberélico, ele é utilizado na produção de uvas de mesa. O que vai acontecer? Esse ácido giberélico ele vai promover a produção de frutos grandes, sem sementes e soltos entre si. Agora vamos dar início ao slide que fala sobre o histórico e a ocorrência. Este hormônio ele foi descoberto em 1926 por um cientista japonês chamado Eiji Kurosawa, que estudava uma doença do arroz, que causava na cultura um crescimento muito rápido, só que, porém, não havia produção de sementes nessas plantas. Elas eram altas, com a coloração pálida, dentada e também eram frágeis e susceptíveis à queda. Na época, o nome que foi dado à doença, que era vista como uma doença, era de plantinhas loucas ou plantinhas bobas, ou na língua deles, bacanaê. E a partir das buscas do cientista, ele descobriu que o crescimento dessas plantas era provocado por uma toxina produzida pelo fungo chamado Gibberella fujicore. Lembrando que na época era vista como toxina, só que hoje já foi estudada e é uma ótima substância para ser utilizada no nosso meio rural. O cientista Kurosawa, ele deu o nome dessa substância de giberelina. E hoje em dia já mais de 78 tipos de giberelina já foram isolados e identificados quimicamente. De todas as giberelinas descobertas, uma pequena fração possui atividade biológica. Dentre essas que têm atividade biológica, a gente pode citar a GA1, GA3, GA4 e GA7. A GA1 ela é a mais bioativa e mais comum nas plantas. É o grupo o grupo mais estudado é o GA3, que é o ácido giberélico, que é muito utilizado na agricultura. Sendo produzido pelo mesmo fungo, que é o Gibberella fujicore. Todas as giberelinas são consideradas percussores ou, se não, intermediários da biossíntese, podendo ainda se constituírem
e virar compostos inativos. Agora vamos entrar no metabolismo. Vamos falar sobre a biossíntese e a desativação das gibberelinas. As gibberelinas, elas constituem uma grande família de ácidos diterpênicos tetracíclicos sintetizados pelas rotas de terpenoides. É importante conhecer a biossíntese e a desativação de gibberelinas, à medida que isso contribui para o entendimento da homeostasia da gibberelina. O que é essa homeostasia, né, da gibberelina? Ela é a manutenção de níveis apropriados de gibberelina bioativa em células e tecidos vegetais durante o ciclo da vida. A homeostasia depende da regulação da biossíntese, desativação e transporte da gibberelina, que eu vou estar me explicando mais à frente, mas a gibberelina, ela navega, como eu posso dizer, ela anda na planta, ela vai de um órgão para outro. E na biossíntese, ela passa por todo um processo onde ela pode estar ativa ou não. E quando ela faz esse transporte para outra área da planta, é importante para ela e para não atrapalhar em outros processos que essa gibberelina seja desativada, para quando ela chegar no órgão que ela quer, aí sim ela seja reativada novamente. Agora vamos falar sobre as 3 fases da biossíntese. Eu vou falar de maneira sucinta, mas que vai chegar direto ao ponto. Vamos começar pelo estágio 1. No estágio 1, que acontece no plastídio, o geranil de fosfato, que é conhecido pela sigla GPP, ele é convertido em ente caureno, que é outra substância. Esse ente caureno, ele sai do plastídio e vai para o retículo endoplasmático. No retículo endoplasmático, esse ente caureno, ele é convertido em GA12 aldeído e em GA12. Isso acontece através de um processo de hidroxilação que acontece no carbono 13. No carbono 12, a GA12 ela vai ser convertida em GA53. No último estágio, onde temos GA12 e GA53, que por acaso está GA53 0, perdão aí no slide, mas é GA53, elas vão sair do retículo endoplasmático e vão direto para o citosol, onde no citosol a GA12 e a GA53 vão ser convertidas em outras GAs. E isso ocorre via rotas paralelas. Nessa conversão de GA12 e GA53 para outras GAs, vai acontecer uma série de oxidações no carbono 20, o que vai resultar na perda deste carbono, onde vai ter formações de GAs C19, então vai acontecer a perda de um carbono. Ainda no terceiro estágio, a 3-beta-hidroxilação, então vai produzir a GA4 e a GA1, que são gibberelinas bioativas. O que vai ocorrer, então, que a gente vai ter gibberelinas bioativas em cada rota. Após a hidroxilação no carbono no carbono 2, acontece a conversão das gibberelinas GA4 e GA1 em formas inativas, que vai ser na forma de GA34 e GA8, respectivamente. Na maioria das plantas, a rota de hidroxilação no carbono 3 predomina, embora em a ponto italiana e algumas outras espécies, a rota de não hidroxilação no 13 seja a principal.